Mateus capítulo de número 6, cuja mensagem é Pai Nosso. Diz assim, a partir do verso de número 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Nós queremos dizer o quanto o Senhor é bom em nossas vidas. E nesse momento eu quero pedir, meu Pai, que a tua manifestação que já reina nesse lugar, meu Pai, seja ainda mais poderosa, meu Pai. Tirando toda a distração, fazendo com que nós venhamos a permitir com que o nosso coração seja impactado com aquilo que o Senhor tem para falar nessa igreja, nessa noite. Me dá, Senhor, ousadia, me dá, Senhor, precisão para poder derramar sobre essas vidas que aqui estão aquilo que o Senhor já derramou no meu coração, meu Pai. Pai, nos abençoa, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje Dia dos Pais, hoje uma data, podemos dizer assim, comercial, né? Porque é uma data que o homem inventou para poder vender presente. Na essência é isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós começamos a ver o relacionamento de Deus com o homem, o relacionamento de Deus com relação ao ser humano sempre foi para poder manifestar a sua paternidade sobre o ser humano. Porque quando a gente fala em paternidade, e a nossa igreja é uma igreja que quer tratar de paternidade, é uma igreja que quer mostrar que como é uma casa paterna, o que é ser pai de verdade, o que é acolher filhos. A gente começa a olhar a figura do Deus Pai se relacionando com o homem ali no Éden. A gente vê Deus se relacionando como um verdadeiro pai. Um pai que gerou um homem, um pai que gerou um filho da onde era um lugar menos improvável. Que era o quê? Formou o homem do pó da terra. Até eu aprendi esses dias uma coisa que muitas vezes a gente às vezes fala no embalo. Deus não formou o homem com barro. E a gente já ouviu muitas vezes as pessoas falarem que o homem foi formado do barro. Não, Deus formou o homem do pó da terra. Não existiu o elemento água ali, pelo menos nós não podemos ver nas escrituras que existiu o elemento água. Deus pegou o pó e compactou aquele pó e fez o que nós somos hoje. Ele fez o quê? Uma figura que é segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então começa por aí aquilo que nós entendemos o que seja um pai. Um pai é aquele que consegue transmitir para o filho a sua imagem, a sua semelhança. Porque quando nós vemos um pai que não consegue transmitir para o seu filho aquilo que ele é, alguma coisa está errada. Graças a Deus, existem alguns pais que não são exemplos para os filhos, mas os filhos tomam um rumo
Um rumo diferente, um rumo de buscar a Deus, para que eles possam enxergar a sua paternidade vinda de Deus. Porque, em primeiro lugar, a nossa paternidade não vem do nosso pai físico, não vem do nosso pai biológico, mas a nossa paternidade vem de Deus. Porque antes que você se conhecesse por gente, vai dizer a palavra de Deus, que Deus já te gerou no coração dele ainda antes da fundação do mundo. Porque toda a obra de Deus, ela é gerada no coração de Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ser gerado em primeiro lugar dentro do nosso coração. Abraão só conseguiu sacrificar Isaac porque em primeiro lugar aquilo já tinha acontecido no coração dele. E quando ele vai para o monte poder entregar o seu filho em sacrifício, ele só vai fazer algo que já tinha acontecido no seu coração. Por isso que quando nós vamos ver na questão, na hora que você vai ofertar na igreja, você só vai conseguir ofertar os seus recursos a partir do momento que aquilo já morreu dentro do seu coração. A partir do momento que você já fala, não, aquilo já é de Deus, já está morto para mim, aí você consegue entregar para Deus. Se aquilo não tiver morrido no teu coração antes, você não vai conseguir entregar. E se você entregar sem ter morrido no teu coração, eu tenho plena convicção que na hora que você chegar na sua casa, você vai sentir um remorso danado. Por que eu fui dar aqueles 10 reais lá na igreja? Ai, dava para eu comer um hambúrguer. Como diz o Just, dava para eu comer um podrão. Porque, gente, as coisas acontecem no coração de Deus em primeiro lugar. Você foi gerado no coração de Deus. Infelizmente, às vezes a gente vem de uma cultura, ou a gente vem de uma família, ou a gente vem de um contexto religioso, em que nós não recebemos uma imagem correta do que é ser pai. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete aqui nessa igreja, a gente vai conhecer pessoas em que o pai foi um pai abusivo, em que o pai foi um pai violento, em que o pai foi um pai que abusou sexualmente de alguma pessoa, em que o pai não foi um pai que refletisse a imagem de Deus, e nós fomos chamados para refletir a imagem de Deus. Quando nós vemos Moisés, que foi chamado por Deus para poder encaminhar o povo para a terra prometida, você já parou para pensar, aqueles que conhecem a Bíblia? Se você não conhece, eu vou contar bem rapidamente. Moisés, ele foi chamado para poder levar o povo para uma terra que manava leite e mel. E de repente, pelo fato dele ter batido numa rocha, Deus não permite com que ele entrasse nessa terra prometida. Você já parou para pensar? É lógico que existe um apontamento profético ali que vai falar do quê? Dos judeus procurando sacrificar um segundo Jesus para que pudesse obter algo de Deus. Isso é um apontamento, é um tipo de que aconteceu ali. Mas se você olhar, o fato de Deus não ter permitido com que Moisés passasse para a terra prometida, sabe por que foi? Porque as pessoas, quando enxergavam Moisés, enxergavam Deus, enxergavam um pai, enxergavam um homem a qual eles iam recorrer até ele para poder o quê? Para poder ouvir a voz do Senhor. Não foi o projeto de Deus esse. O projeto de Deus inicial foi o quê? Que o homem se relacionasse de tal forma com ele que não precisasse de intermediários, que não precisasse de uma pessoa se interpondo contra ele. Mas quando você vai para Êxodo capítulo 19, quando Deus ele fala assim, ó, santifica o povo, que daqui a 3 dias eu vou me manifestar, e eu vou fazer dessa nação uma nação santa e uma nação de sacerdotes, e eles vão ser propriedade minha, propriedade peculiar minha. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus zeloso, Ele quer você para Ele. Ele quer que você seja inteiramente dEle, Ele quer que você seja íntegro diante dEle. E íntegro não é você construir uma imagem de uma pessoa séria para as outras pessoas. Íntegro é você se entregar inteiramente, por inteiro ao Senhor e falar, tudo que é meu é de Deus, principalmente o meu coração. Só que o povo viu que Deus era um Deus santo. E falou, ó Moisés, faz o seguinte, vai você lá falar com Deus e a gente vai ficar te ouvindo. Aquilo que Deus falar, você vem e fala para a gente. E Deus ele fala para Moisés, sabe por que o povo não quis vir para cá? Porque o povo é pecador, porque o povo tem um coração duro e um povo obstinado. Mas amém, olha para você ver muitas vezes, olha para você ver o nível de paternidade que nós temos com Deus. Deus no seu infinito poder, ele fala, tá bom, eu vou descer um nível para poder falar com o homem. Eu vou passar a minha informação para um homem chamado Moisés, para que Moisés possa falar com eles. E Moisés passa a ser Deus para aqueles homens.
Porque muitas vezes Deus usou Moisés como se fosse Deus. Quando ele vai falar com o faraó, Deus fala assim, eu estou te mandando como Deus. Por quê? Porque ele tinha o quê? A mensagem do Pai com ele. Se você tem a mensagem de Deus com você, saiba, você é um elemento de Deus aqui na terra. Todo mundo que tem uma mensagem de Deus, tudo por mínima que seja, por algo pequenino que seja, um Jesus te ama. Saiba você que você carrega algo de Deus. E quando você carrega algo de Deus dentro de você, você carrega a imagem dele. Isso é bênção, isso é paternidade. Só que quando naquele dia que as pessoas começam a falar na orelha de Moisés, a gente quer água, quer água, quer água. E Moisés já tinha obedecido a Deus lá atrás, batido na rocha. A rocha tinha vertido água. E o povo atormentando ele. O que ele fez? Ele fica nervoso e bate 2 vezes na rocha. Produziu um resultado? Produziu, saiu água pra caramba. O povo foi saciado? Foi. Mas Deus ele chama Moisés no particular e fala, Moisés, sabe o que acontece? Eu chamei você para levar o povo. O povo entendia que você carregava a minha imagem, que você carregava a minha mensagem. O povo entendia que você era um pai para eles, que você era um juiz para eles, você era referência para eles. E eles, quando olhavam para você, viam a minha face. Aquele dia que você subiu no monte, para poder pegar as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, eles viram sua face brilhar, eles viram uma parte de mim, eles viram a minha glória refletida em você. Só que nesse dia você ficou nervoso, você bateu na rocha. E um povo que já tinha medo de mim, ficou pensando o quê? Ficou pensando que eu era um Deus nervoso, que era um Deus que não suportava um erro do povo, que já saía xingando todo mundo, e Deus não é assim. E muitas vezes, meus amados, nós passamos por alguns centros religiosos, nós passamos com alguns familiares nossos, alguns pais que cruzaram as nossas vidas, que projetaram uma imagem de Deus diferente daquilo que Deus é, projetaram algo diferente daquilo que Deus tem para você, mas eu digo aqui para você como profeta de Deus nessa noite, Deus te ama, Deus te quer, Deus quer trabalhar no teu coração, Deus quer fazer você prosperar, e a mensagem que Deus tem para você é a mesma que Ele falou para Jesus naquele dia do batismo de Jesus, tu és meu filho amado em quem muito tenho prazer. Você é filho amado de Deus. Ah, mas pastor, eu estou em pecado, eu estou pecando. Deus continua te amando. E justamente porque Ele continua te amando, Ele vai tratar esse pecado teu na tua vida. Você pode estar tentando fugir. Você pode estar tentando ir para um lugar, você pode estar tentando procurar um. E Deus, no seu amor, Ele começa, muitas vezes Ele dá linha. Ele dá linha para você, só que Ele vai, é como um funil. Você vai batendo, vai ficando largo. Só que aos poucos ele vai fechando e vai trazendo você para ele. As coisas começam a apertar, as coisas começam a apertar. E daqui a pouco você vai se prostrar aos pés do Senhor. E reconhecendo, tu és meu Pai. Porque toda tratativa de Deus, toda vingança de Deus, sempre se expressa em amor. Toda tratativa de Deus se expressa em amor. Muitas vezes nós não entendemos isso porque o nosso conceito de amor, muitas vezes sabe o que é? Ah, eu tenho que fazer o gosto do fulano, eu tenho que fazer tudo o que ele quer, e isso não é amor. Isso é muito pelo contrário, meus amados. Esse é um amor falso, isso é um amor mundano, isso é um amor que a mídia inventou, que o mundo inventou. Um amor onde se pode tudo, um amor onde não se há regras de convívio, um amor onde cada um faz do seu jeito, e esse não é o modo de Deus. Deus, Ele sempre vai trazer cada vez mais nós para o centro do coração dEle. É isso que Ele quer fazer conosco. E quando se constrói essa imagem errada de Deus, às vezes a gente fica traumatizado. E às vezes a gente traz essa imagem de que Deus é um Deus tirano. De que Deus é um Deus também que se pode fazer tudo, é um Deus permissivo, um Deus que, da maneira como eu fizer, Deus vai continuar se alegrando na minha vida. E não é dessa forma. E quando Deus ele começa a fazer o seu movimento todo para poder se relacionar com a sua criação, se relacionar com os seus filhos, Ele começa a levantar homens chamados profetas. E esses profetas vêm trazendo uma mensagem para o povo,
uma mensagem daquilo que viria a acontecer, porque era como se Deus quisesse falar para o povo: ó, vocês não estão crendo mais em mim, mas eu quero dizer para vocês, é eu que mando no futuro, é eu que mando nas coisas que vão acontecer, e eu estou aqui falando para vocês, ó, aquilo que eu estou trazendo o meu servo para falar, isso vai acontecer porque eu amo me relacionar com vocês. E sempre quando Deus trazia uma mensagem para o profeta, o que Deus falava assim, ó: se vocês se arrependerem, eu me arrependo daquilo que irei fazer. É um termo que Deus, às vezes a gente pode pensar, mas Deus se arrepende? Um Deus que sabe todas as coisas. Gente, Deus ele pode mudar aquilo que ele vai fazer de acordo com o teu arrependimento. Um arrependimento, um coração contrito, um coração quebrantado move o coração de Deus. Gente, jejum não move o coração de Deus. Você pode... Oferta não move o coração de Deus. Uma série de coisas, andar de joelho até, não move o coração de Deus. Mas sabe o que vai mover o coração de Deus? Um coração arrependido. Um coração reconhecendo, ó, eu estou longe do coração do Pai, eu preciso me achegar a Ele. Esse movimento no teu coração move todas as coisas no coração de Deus. É o principal de todas as coisas. E Deus ele traz os profetas trazendo uma mensagem que Deus estava no controle de todas as coisas, ainda que fossem mensagens que não eram agradáveis aos ouvidos deles, Deus continua usando esses homens para se relacionar com seus filhos. Deus continua usando até o momento que Deus se cala. Se cala sem trazer profecia nenhuma. 400 anos em que Deus se calou e as pessoas ficaram perdidas. Será que não temos mais um Deus? Será que Deus não está se relacionando mais conosco? Mas Deus estava preparando o seu melhor plano. Deus estava trazendo aquilo que Ele tinha de melhor. Deus muitas vezes quando se cala conosco, nosso Pai quando se cala, é porque Ele está preparando o melhor para nós. Talvez você não tenha ouvido mais a voz do Senhor de forma audível, ou talvez você esteja no momento em que talvez Deus se calou para a tua vida, mas eu quero declarar para você, Deus está preparando o melhor para a tua vida. Sabe o que Deus estava preparando? Estava preparando a manifestação de Jesus na terra. 400 anos, eu acredito que Deus ele se calou durante esse momento para quê? Para que o povo sentisse a necessidade real de ouvir o Pai. De ouvir aquilo que Deus tem para falar, porque às vezes, meus amados, não sei se já perceberam, a gente olha isso com os nossos filhos. Quando a gente começa a ser muito permissivo com os nossos filhos, a gente começa a deixar o negócio correr solto. Parece que eles começam a aprontar algumas coisas, sabe para quê? É como se eles estivessem falando assim, ó, por favor, Pai, me disciplina, por favor, me exorta, por favor, fala comigo. E nós, meus amados, quando perdemos essa noção da paternidade de Deus, a gente começa a fazer isso também. A gente começa a pecar mais, a gente começa a se desviar um pouco do caminho, a gente começa a abrir um pouco a guarda, porque isso é um movimento inconsciente do nosso coração, dizendo, Pai, eu quero me achegar mais perto de Ti. E quando a gente tem que ter esse discernimento para entender que quando nós estamos afastados daquilo que Deus tem para nós, é um grito do nosso espírito, porque nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. É um grito do nosso espírito dizendo, eu preciso me relacionar com Deus. Porque uma alma que ainda não se conectou ao Espírito de Deus, porque primeiro o nosso espírito tem que se conectar com Deus. Uma vez esse espírito cheio do Espírito de Deus, uma vez o nosso espírito humano, cheio do Espírito de Deus, transborda para a alma. E essa alma cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que é onde acontece um batismo com o Espírito Santo, é onde acontece o batismo com fogo, que é um batismo de santidade. Quando isso acontece, o que isso produz em nós? Produz em nós um apego ao Pai, produz em nós uma vontade cada vez mais de buscar a Deus, uma vontade cada vez mais de nos relacionarmos e sermos igual ao nosso Pai. Todo filho tem vontade de ser igual ao pai. Até lá em casa, é assim que acontece. Às vezes eu com a Elisandra, a gente tem uns debates acalorados lá algumas vezes, e o Enzo aprendeu a debater acaloradamente lá dentro de casa, lá. Às vezes a gente vai falar alguma coisa para ele e eu vejo que ele usa frases, as mesmas frases que nós usamos. A gente está tendo que trabalhar nele agora,
para ele entender que nós somos os pais dele, porque hoje mesmo foi um debate com ele, ele está achando que ele é o nosso irmão. Então, às vezes a gente fala alguma coisa e fala, mas você não sei. Então ele está querendo retrucar, então a gente está tendo que posicionar ele na sua posição de filho. E uma coisa que nós temos que entender em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso, ela começa assim, Pai Nosso, né? Jesus nos ensinando a nos relacionar com o Pai. Porque para nós nos relacionarmos com o Pai, nós temos que nos colocar em posições de filho. Porque muitas pessoas não estão recebendo algo de Deus, porque não estão se colocando na posição de filho. Nós temos que nos colocar na posição de filho. Meu filho tem recebido algumas restrições dentro de casa, por quê? Porque nesse negócio de querer debater junto com a gente, na mesma posição nossa, ele não está se posicionando como filho. E nós temos que aprender a nos posicionar verdadeiramente como filhos de Deus. É igual pessoas que muitas vezes vêm para uma igreja e elas não se posicionam como o quê? Como uma ovelha. Aí não tem como você trabalhar com ela. São pessoas que chegam na igreja, você não tem como trabalhar com ela, porque ela não se submete a um pastor, ela não segue as orientações do pastor, então muitas vezes ela não recebe os benefícios de um bom pastoreio, por quê? Porque ela não se posiciona como ovelha. A mesma coisa da nossa relação com o Pai. Se nós não somos ovelhas boas, com certeza nós não vamos conseguir ser filhos bons. Vivemos muitas vezes debaixo do medo de uma paternidade errada que nós tivemos lá atrás. E acabamos não nos relacionando. Começa a olhar o pastor como aquele pai abusivo. Começa a olhar a Deus como aquele pai abusivo. Oh, não vou pedir nada para Deus, senão Ele vai me negar e muitas vezes Ele vai querer me bater. Ou muitas vezes, pessoas que tiveram tudo na vida, muitas vezes vão querer de Deus algumas coisas que Deus não vai dar e vai se decepcionar com Deus porque vai achar que Deus é o Deus que tem que dar tudo. E Jesus ele veio para alinhar, Jesus ele veio para mostrar a figura do Pai, qual a forma do Pai se mover. Porque um dia os seus discípulos estão junto lá com ele lá e falam, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, vocês estão me vendo, o Pai é isso aqui, o Pai sou eu. O Pai não é essa figura de carne, mas a maneira como Ele age é a maneira como eu ajo. E isso é a verdadeira paternidade que Deus quer trazer em nós. Para poder romper com algo que foi o que aconteceu lá atrás. Porque muitas vezes vivemos muitas vezes até pecados daquilo que nossos ancestrais viveram, que nossos pais viveram. Quando a gente vai ver a vida de um homem chamado Davi, um homem segundo um coração de Deus. Davi, pelo que eu estudo, eu já vi alguns estudos refletindo contra, mas eu tenho estudado e percebo que Davi, ele era fruto de um adultério. Por que eu posso concluir isso? Porque Davi era o único pequenininho no meio da galera ali. Davi era o único ruivo no meio da galera ali. Davi era o que cuidava de ovelha. Cuidador de ovelha naquela época era uma pessoa considerada uma pessoa qualquer. Sentam-se à mesa para poder celebrar uma refeição em que o principal profeta da cidade estava ali. O cara chegou ali naquela noite, ou naquele dia que seja, não sei que hora que era. O cara senta ali para poder bater um rango com os caras lá. Cadê o Davi? Vamos comendo, Davi não importa para nós. E quando nós vamos para o Salmo 51, ele vai falar que em pecado e iniquidade ele foi formado. Algumas pessoas vão falar, mas ele nasceu debaixo do pecado de Adão. Não, e a gente percebe que não. Por causa de todos esses aspectos, ele era diferente dos demais. E a gente vai ver que Deus, ele trata, muitas vezes, ele tenta resgatar os que foram nascidos de prostituta. Deus, ele dá uma segunda chance para que as pessoas possam se reerguer. A gente vai ver Jefté, que foi filho de uma prostituta, que Deus usou ele poderosamente. A gente vai ver Raabe, que produziu a linhagem de Jesus e produziu a linhagem de Davi. A gente vai ver que Deus, ele trabalha com essas pessoas para quê? Para construir novamente uma figura de pai. Mas Davi, ele era um homem
que eu creio, filho de um adultério, e a gente vai ver que Davi, ele era um homem que tinha problema com relacionamentos amorosos. Ele era um homem que não podia ver um rabo de saia. Ele era um homem que a figura paterna de Davi era deturpada por causa da figura ausente de Jessé. E o que isso produziu em Davi? Davi, apesar de ter se achegado a Deus, ele foi um mau pai. Ele não foi um bom pai. Ele foi um pai que amava os seus filhos, amava sim. A gente vai ver que Absalão traiu Davi, e ainda assim Davi, ele chorou pela morte de Absalão, ele clamou para que nada acontecesse com Absalão. Mas a gente vai ver que ele foi um pai que não soube dar não. Ele foi um pai permissivo. Ele foi um pai que se preocupou mais com o seu ministério do que em governar a sua família de maneira correta. E isso é um perigo numa paternidade, principalmente nós que queremos crescer como igreja. Eu vejo essa semana que eu tive que ficar envolvido aqui na igreja, gente. E eu mal pude me relacionar com o meu filho essa semana. Foi uma semana porque eu sabia que ia ser uma semana atípica. E essa quebra de relacionamento que eu tive nessa semana, doeu no meu coração, mas eu sei que doeu no coração dele também. O que mais me doeu, se eu não me engano, foi ontem, ele ligando 11 horas da noite para mim e falou: pai, você não vai vir para casa não? Na hora eu... Por quê? Porque ele me vê como referência. Ele sente a minha falta. E Davi, ele se preocupou mais em conquistar. Ele se preocupou mais com as guerras. Ele preocupou, se nós colocássemos no contexto de hoje, ele se preocupou mais em ganhar dinheiro e construir um patrimônio, em construir uma estabilidade financeira para a família, do que propriamente dito com a sua família. Nós temos que correr atrás do nosso sustento? Temos. Mas é quando a gente coloca isso acima de Deus e colocamos isso acima da nossa família, nós estamos exercendo uma paternidade errada. Nós temos que nos alinhar, assim como Jesus quer nos mostrar. Então ele vai falar que o pai, esse pai é um pai nosso, é um pai de todos. É um pai que quer exercer uma paternidade sobre todos. Mas a gente vai ver em 1 João capítulo 1:12, o que vai dizer? Que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Por isso que eu estou falando para você, para que nós possamos falar que Deus ele é nosso Pai, nós temos que nos colocar na posição de filhos. Um dia eu fui evangelizar uma família, na hora que eu falei nesse texto, falei, nem todo mundo aqui é filho de Deus. O cara só faltou grudar no meu pescoço. Ele falou, você vai falar que eu não sou filho de Deus? Eu vou falar, não, você é filho de Deus na questão que você foi gerado do coração de Deus. Mas você não se posicionou como filho. E uma vez que você não se posiciona como filho, não tem como você receber uma herança de um pai. Porque um filho que não se relaciona com o seu pai de forma correta, ele abre precedente para que o seu pai possa deserdá-lo da herança. E qual que é a herança maior que Deus tem para a nossa vida? Uma vida em abundância, numa terra que mana leite e mel, e a vida eterna. Porque a gente fica focando muito em Deus da vida eterna, né? Oh, Deus Deus da vida eterna, o Deus que vai morar no céu. Gente, Deus tem muita coisa boa para nós nessa terra. Uma vez que nós nos conectamos com Deus, Deus tem muitas coisas maravilhosas. Se não fosse assim, no Salmo 27, Davi não ia falar, perecerei sem dúvida, se não cresce que verei o melhor de Deus na terra dos viventes. Se não fosse assim, João 10:10, você podia rasgar e jogar, porque eu venho para que tenha vida e vida em abundância. Deus, ele é um Deus de prosperidade, ele é um Deus de abundância, mas muitas vezes nós não recebemos o melhor de Deus porque não estamos nos posicionando como filho. A obra já foi feita na cruz, gente. A gente vai ver aqui no Evangelho de João, verso 1, verso 16, e a todos nos concedeu da sua graça, a todos nos concedeu da plenitude do seu Espírito, e graça por graça. Graça sobre graça. Então, às vezes, eu vejo as pessoas falando assim, pastor, mas eu não sou cheio do Espírito da maneira como eu deveria ser. Foi porque você não está se posicionando como filho da maneira como deve se posicionar. Porque a palavra de Deus já está dizendo para nós que tudo aquilo que Ele tinha que dar já está disponível.
Tudo aquilo que ele tinha que dar já está, a árvore já está frutífera, a árvore está cheia de fruta. Você tem que levantar da sua cadeirinha e ir lá pegar aquilo que Deus tem de melhor para você, porque o Pai já preparou. O Pai é nosso, o Pai não é só meu, o Pai não é só da Elisandro, o Pai não é só do Diego, do Orlando, não. O Pai é nosso. E Ele é um Pai diferente, Ele é um Pai nosso que estás no céu. E essa oração do Pai Nosso é a oração que acho que mais é rezada, orada no mundo. Todo mundo, hoje mesmo, a gente foi fazer o almoço dos pais. Meu pai, vamos rezar um Pai Nosso aqui, filho. Amém, pai. O Enzo não sabia que era isso. Porque está acostumado com o contexto nosso aqui, né? O que é isso aí? Pai Nosso aí, pai? Falei, é a oração que está na Bíblia. Esse aí está na Bíblia. Então, é uma oração muito usada. Então é um Pai Nosso, é um Pai que estás no céu, é um Pai celestial, é um Pai sobre todos os pais. É um Pai que todos os pais deveriam buscar para que sejam bons pais. Porque você não vai conseguir ser um bom pai terreno se você não tem uma boa conexão com o Pai celestial. Porque esse Pai celestial, ele vai moldar você ao caráter dele para que você venha exercer a sua paternidade. E o Pai celestial, além de pais biológicos, ele vai colocar algo na tua vida que é o quê? São pais espirituais. São homens e mulheres de Deus. No caso, hoje nós estamos falando de homens. São homens levantados por Deus. O quê? São homens que vão direcionar você para aquilo que eles já têm vivido em Deus. E para você, principalmente os líderes dessa casa aqui, se você não for uma pessoa de constante oração, se você não for uma pessoa de secreto, se você não for uma pessoa de leitura bíblica, se você não for uma pessoa íntegra diante de Deus, você vai exercer uma paternidade falha, você não vai conseguir dar um destino profético para o teu filho espiritual. Porque o pai espiritual verdadeiro, ele dá um destino profético para o filho. O pai espiritual verdadeiro, ele consegue tirar aquela imagem de pai tirano biológico que algumas pessoas tiveram e consegue apontar essas pessoas para o verdadeiro coração do pai. A gente vai ver Jesus, apesar de ele ter um pai que o criou, Jesus ele tinha 3 pais. Jesus ele tinha o pai, Deus Pai, ele tinha o pai José, e ele tinha um pai que foi o seu pai espiritual. E o nome dele foi Simeão. Abra comigo em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Verso de número 25. Olha o que está escrito. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nessa época eles estavam vivendo ainda no contexto de velha aliança, então o Espírito Santo estava sobre ele, não estava dentro dele, como acontece conosco. Então, presta atenção sempre no texto. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus e dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos. Agora olha ele dando um destino profético para Jesus. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Glória a Deus. E ele continua dizendo: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está determinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações.
Isso se chama paternidade profética, isso se chama um pai profético. Ele não gerou Jesus biologicamente, mas ele olha para Jesus, pega Jesus nos braços e fala: ó, esse cara aqui ele vai ser bênção, esse cara aqui ele vai livrar pessoas, ele vai passar por algumas dificuldades, mas ele vai trazer glória aonde quer que ele esteja. E assim acontece aqui com vocês. Nós, meus amados, estando aqui numa casa paterna, eu quero profetizar na vida de vocês, que vocês vão romper, que vocês vão crescer, que vocês vão conhecer a Deus, que vocês vão ser paternidade nessa terra, que vocês vão transmitir a imagem de Deus para aqueles que se aproximam de vocês. Por isso a gente tem que começar a criar o hábito, meus amados, de profetizar. Às vezes a gente é muito calado. Eu preguei na igreja do pastor Marcelo domingo passado. Às vezes a gente se cala, sabe por quê? Porque a gente não crê de verdade. A gente não faz ato profético, sabe por quê? Porque a gente não crê de verdade. Daí quando Alô, alô, alô. Aí, funcionou. Aí quando a gente vai para a internet, a gente vê uns incrédulos falando assim: esse negócio de ato profético é brincadeira, esse negócio de ato profético é mentira, isso aí não funciona, isso aí não sei o quê. E a gente, com a nossa incredulidade, ouvindo alguém que está falando aquilo que nós cremos, o que acontece? É verdade, eu não creio nisso. Aí sabe o que eu digo para essas pessoas? Deixa de fazer Santa Ceia então, porque a Santa Ceia é um ato profético. Jesus fala assim: ó, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Ou seja, é um ato profético. Você está fazendo algo, um simbolismo, um suco de uva e um pão, profetizando o quê? A vinda, o retorno do Senhor Jesus para nós. Profetizando aquilo que Jesus fez. Então a gente tem que parar de louvar, a gente tem que parar de uma série de coisas. Não, gente, nós fomos chamados para abrir a nossa boca, nós fomos chamados para olhar para os nossos filhos espirituais e falar: filho, você é bênção, você vai romper nessa terra, aquilo que você está passando você não vai passar mais. A gente tem que começar a profetizar. Isso que você está vivendo, meu filho, está passando dificuldade agora, Deus tem coisa nova para você lá na frente, Deus vai se manifestar na tua vida, Deus vai fazer coisa diferente para você, e a gente tem que começar a abrir a nossa boca. A gente tem que começar a dar destino profético para as pessoas. E hoje a gente vê o quê? No meio do povo de Deus, pessoas o quê? Falando: ah, fulano não presta. Pega um errinho da pessoa, a pessoa acertou tudo. Errou alguma coisa, fulano não presta. Fulano tem caráter. Fulano é ladrão. Fulano não sei o quê. Fulano não sabe de nada. Fulano não é homem de Deus. Fulano não é mulher de Deus. O que a gente está fazendo? Está usando a nossa boca para o mal. E Deus, Ele quer fazer coisa diferente na nossa vida. Ele quer fazer com que a nossa boca seja uma boca profética de pais espirituais. Jesus, Ele continua ensinando a oração para aqueles homens. Porque João tinha um estilo de oração. João Batista, ele tinha um estilo de oração. Mas Jesus, Ele estava direcionando a oração deles para um estilo de adoração, para um estilo de convívio, para um estilo de relacionamento íntimo com o Pai. Porque ele fala antes, para que aquelas pessoas não fossem que nem os hipócritas. Porque a gente pensa que o hipócrita é aquele cara dissimulado, né? Mas não existe, é também. Mas existia uma galera na época de Jesus que era conhecido como a galerinha dos hipócritas. Era um grupo de pessoas que os caras eram mais farsa do que nota de 15 reais. Os caras eram farsantes mesmo. Então eles eram os hipócritas, porque eles ficavam nas praças, eles ficavam orando, e aleluia, glória a Deus. Parece que nem existe, isso não existe mais hoje, tá, gente? Tá? Não existe, o cara, aleluia, glória a Deus. E na hora que ele viu uma galerinha assim, pô, eu vou orar na frente do povo aqui, para eles pensarem que eu sou espiritual. Isso aí não existe hoje, tá, gente? Então vocês isso aí é lá na época de Jesus, hoje não existe mais. Aí o cara via, falava, profetizava da carne, fazia uma série de coisas, porque eles eram os hipócritas, eles queriam aplausos para si. Eles queriam que as pessoas aplaudissem, falassem como o camarada é espiritual. E as pessoas começaram a ser impactadas, porque essas pessoas, elas conhecem
o trejeito. Eu já vi, gente, em igreja, o camarada observar, ele vê aquele que está mais quebrantado, ele vai para cima do cara. Ele vai. Isso é perigoso. Existem pessoas realmente mal intencionadas no nosso meio. E a gente precisa ter algo que vai nos livrar disso, que se chama discernimento de espírito. O discernimento de espírito, você não vai ficar dependente de homem nenhum, é você com Deus. E é isso que Jesus estava querendo trazer. Um relacionamento de intimidade com o Pai, porque Ele vai falar, ó, você vai e entra no teu quarto em secreto, já não é mais para o público ver, mas é o quê? Algo para o Pai ver. Já não é algo para os outros ficarem aplaudindo, mas é algo para que Deus possa te aplaudir lá no céu e falar, esse é o meu filhão. Esse é aquele, é isso que eu queria que ele fizesse. É isso que a gente, como pais, meus amados, pais, até as mães aqui, tem que começar a entender isso, que nós temos que entrar no nosso quarto e falar, eu vou entrar no quarto para que Deus possa me ver. Porque quando você entra no quarto e Deus, Ele começa a te ver, sabe o que vai acontecer? Ele vai te honrar no meio das pessoas. Ele vai te honrar com pequenas coisas, você vai abrir a boca e vai falar, um Jesus te ama, que é uma frase que muitos consideram hoje como tão insignificante. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a chorar com um Jesus te ama. Com apenas um Jesus te ama, por quê? Porque não é o tamanho da frase, não é nem o que está escrito na frase, mas é a unção que está depositada sobre a frase. Quando você entra no secreto, uma unção é derramada sobre a tua vida, moléculas, unção, óleo de Deus, aquilo que Deus começa a ser depositado em você ali, e você começa a ficar com a cara do Pai, você começa a pensar como o Pai pensa. Por isso que é o Pai nosso que estás no céu. O nome dele é santificado, por quê? Porque o nome dele ele é santo em si mesmo. O seu nome, ele, em muitas culturas, a cultura judaica, é até impronunciável o nome de Deus, porque é um nome santo. Todos aqueles que tocam nesse nome, todos aqueles que se relacionam com esse nome, eles passam também a se santificar. Eles passam a ter um relacionamento diferente com Deus. E aí que ele começa a falar, para que Deus comece a ser Pai nosso, você tem que então, primeiro, se posicionar como filho. Segundo, venha a nós o teu reino. E às vezes a gente fica falando, venha a nós o teu reino, no entendimento que o mundo passou para nós. O que é? No dia que Jesus voltar, Ele vai destruir com tudo isso aqui e vai fazer outro. Então eu fico esperando aqui, eu fico agindo naquela mesmice gospel, aquela frigidez espiritual que não se relaciona com Deus direito, não tem tempo para gastar com Deus. E ele fica agindo dessa maneira esperando Jesus voltar, deitado eternamente em berço esplêndido. Fica lá, porque Jesus vai voltar mesmo. E Paulo ele começa até a exortar os tessalonicenses, falando aqui, gente, o que eu estou falando que Jesus vai voltar não é para agora. Porque tinha gente achando que Jesus ia voltar, já tinha deixado de trabalhar, já não cozinhava mais, ia lá comer na casa dos outros. O cara vendeu tudo que ele tinha. Vou lá comer no barril do Bigode todo dia lá. Jesus vai voltar, ô Diegão. Seguinte, Jesus vai voltar, cara. Dá comida aí para mim, cara. Aí ele entrava na minha e falava, mesmo, já que Jesus vai voltar mesmo, vamos bife parmejando para todo mundo aí. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, começou a acontecer, e daí Paulo fala assim, quem não quer trabalhar, não coma. Você não tem direito de comer, porque aquilo que Jesus está para voltar não é agora, porque antes vai se manifestar o filho da perdição, o anticristo, e vai ter uma apostasia na terra, então o negócio não é para agora. Então o negócio é diferente. Então, venha a nós o teu reino, o que é? É que o reino de Deus seja estabelecido dentro do nosso coração. Se o reino de Deus não estiver estabelecido dentro do teu coração, você não vai conseguir viver nesse reino que Jesus vai trazer quando estabelecer sobre a terra. Vai ter algo dentro do nosso coração que você só vai conseguir viver no reinado de Cristo, no governo de Cristo, ao lado do Senhor Jesus, no governo, a partir do momento que o reino de Cristo já estiver hoje estabelecido dentro do teu coração. E você sabe o que é reino? Reino é diferente. Reino, em primeiro lugar, ele tem um rei assentado num trono no lugar onde ele está.
Eu pergunto para você essa noite: o trono de Jesus está estabelecido dentro do teu coração? O trono de Jesus está no teu coração? Jesus está sentado com soberania no teu coração? Porque quando Ele está sentado com soberania no teu coração, sabe o que vai acontecer? Algumas coisas Ele vai falar para você, e você vai fazer, ainda que você não entenda. A gente vai ver Davi se relacionando muitas vezes com os seus liderados, e um dia ele está lá na caverna de Adulão. Ele está lá na caverna de Adulão, e ele simplesmente suspira perto dos seus 400 homens que estavam com eles. Nossa, que saudade daquela aguinha lá de Belém. Aguinha. Acho que eu falo que os ditados vêm da Bíblia, né? Acho que ele deve ter falado aquela hora lá: quem bebeu água de Belém não vai querer beber outra água. Ele falou: que vontade de beber uma aguinha de Belém, viu? Os camaradas escutaram. Cara, vamos lá. Saiu lá os caras escondidinhos por meio da moita, atravessaram o exército inimigo, foram lá em Belém e trouxeram água para Davi, e Davi nem sabia que eles tinham ido. Só chegaram para Davi e falaram: ó, tá aqui, ó, chegaram com a canequinha da aba para Davi. Ó, Davi, aguinha pura de Belém. E Davi falou: eu não posso tomar essa água que poderia ter custado o sangue das pessoas que estão comigo. E Davi, ele oferece aquela água em homenagem ao Senhor. Daí que veio aquele costume também dos pingaiadas no bar, ficar jogando água para o santo. É daí que veio. O diabo imita tudo, gente. O diabo imita tudo. Ele é imitador de Deus. Ele quer imitar tudo. Ele imita a língua estranha. Ele imita até a adoração que Davi fez. E Davi lhe oferece, então, é o mesmo relacionamento. Eles entenderam que Davi era um pai para eles. E o simples sussurrar de Davi fez com que aqueles homens saíssem da sua zona de conforto e fossem oferecer o melhor para o seu rei. Eu pergunto para nós essa noite: será que você tem saído da sua zona de conforto para oferecer o melhor para o teu pai? Será que você tem saído da tua zona de conforto para oferecer o melhor para Deus? Será que um simples sussurrar do Espírito Santo faz você sair daquilo que você acha que é seu para poder oferecer para Deus? Por quê, meus amados? Se a gente não começar a viver esse reino, que é o fato de Deus sussurrar no nosso coração e nós fazermos, as pessoas que estão abaixo de nós, nossos filhos, nossos liderados, eles não vão fazer o mesmo. Porque a mesma honra que você concede ao Pai, o Pai faz com que as outras pessoas honrem você. Muitas vezes não vivemos o melhor daquilo que Deus tem para nós, porque não aprendemos a honrar o Pai. Não aprendemos a honrar esse Deus do reino, esse Deus que tem que estar estabelecido no nosso coração. E quando você não honra a Deus com todas as coisas, não espere do seu liderado, não espere do seu filho vir honrar você. É uma cadeia de comando, uma coisa está ligada na outra. Se você não segue essa cadeia de comando, pode esquecer. Você não vai receber o melhor de Deus. E ele continua dizendo: então seja estabelecido o teu reino no nosso coração. E ele fala assim: faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Só se pode estabelecer a vontade de Deus na terra como no céu quando o reino estiver estabelecido no nosso coração. Porque o reino é de quem? É de Deus Pai. As coisas só vão acontecer aqui, as coisas só vão acontecer como está acontecendo no céu, quando o reino estiver estabelecido no teu coração. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus que ministra curas sobrenaturais sobre as nossas vidas. Por que muitas vezes não acontece? Porque o reino não está estabelecido. E no céu, onde não há doença, não há dor, não há choro, não há pranto, isso a gente não consegue acessar isso no céu. Por quê? Porque o reino não está estabelecido na nossa vida. Não temos a imagem do Pai Nosso dentro do nosso coração. Vemos maldade em tudo. Muitas vezes estamos vendo maldade em todas as coisas, estamos refletindo uma paternidade que nós tínhamos lá atrás nas pessoas. E a gente não pode ficar refletindo isso nas pessoas, nós temos que olhar para como se estivéssemos olhando para Deus, para Jesus.
A gente tem que tirar os nossos preconceitos fora. Muitas vezes a gente rotula muito. Temos rotulado muitas pessoas, falando é isso, e muitas vezes Deus está usando a pessoa de uma forma diferente. E Ele vai continuar dizendo assim, na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque no reino, meus amados, o pão nosso, o pão de Jesus é nos dado. E aqui ele está falando, sabe do quê? Do pão do sábado. Do pão que vem no dia do descanso. Porque as coisas que nós conseguimos em Deus, é as coisas que vêm no sábado, é as coisas que vêm no descanso. E quem que é o nosso sábado? O nosso sábado é Jesus. Ele está levando as pessoas a refletirem aquilo que os seus ancestrais passaram lá no deserto. Porque lá no deserto Deus falou assim para o povo, ó, eu vou derramar maná para vocês. E não pensem vocês que maná foi bênção. Maná foi um recurso que Deus deu para um povo que era incrédulo, para um povo que era obstinado, porque Deus tinha coisa melhor para dar para o povo. Tanto é que o povo vai chamar o maná o quê? De pão fastio. Vai chamar de um pão que o povo já estava... Deus tinha o melhor para dar para o povo. Mas pela incredulidade do povo, Deus manda maná. Porque o povo começou a murmurar que estava com fome. E Deus manda aquele maná e fala assim, ó, vocês vão pegar maná todo dia, segunda a sexta-feira. Só que na sexta-feira vocês pegam a parte dobrada, porque no sábado não vai ter. E durante de segunda a quinta-feira, o povo só podia pegar aquilo que fosse comer. Porque se pegasse a mais ia apodrecer. Não podia pegar mais. E o que isso fala? Isso aponta para quê? Para que nós tenhamos confiança naquele Deus, no Deus que é o nosso Pai provedor. No Deus que é o Deus que provém todas as coisas. Então você não precisa ficar agitado por causa das coisas. Porque uma vez que o reino, uma vez que você enxerga Ele como teu Pai. E esse Pai, Ele gerou um reino dentro do teu coração. E esse reino gerado dentro do teu coração, Ele vai produzir o sustento para a tua vida. Ele sabe do que é necessário para você. Você não precisa ficar pedindo para Deus. Ai Deus, faz isso para mim, faz aquilo. Não perde tempo com isso não. Perde tempo absorvendo o caráter de Deus para a tua vida. Porque Ele vai te suprir naquilo que é necessário para a tua vida. Tudo aquilo que é necessário para a tua vida, você pode ter certeza. Se o reino de Deus estiver estabelecido no teu coração, você recebe. Porque às vezes a gente vê lá, Mateus 6,33, a continuação desse texto. O que Deus vai falar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, não é as demais. Eu já vi gente falando as demais, não tem demais. Demais é carro, é cruzeiro, é viagem no Nordeste, é demais. Ainda que Deus possa acrescentar isso, amém. Mas não é essa a promessa. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Com que estas coisas? O que é a vez de comer, o que é a vez de beber e o que é a vez de vestir. E Paulo vai dizendo, havendo nós o que comer e havendo nós o que vestir, o resto é lucro, o resto é bênção. Então você não precisa ficar dobrando seu joelhinho para falar, papai, me dá feijão com arroz, papai, não. O nome dele já é Deus, por quê? Porque Ele é provedor. Nós chamamos Deus de Senhor, por quê? Porque Ele é nosso Senhor, é Ele que provém todas as coisas para nós. Por isso que o filho que é filho de verdade, ele não vai ficar cobrando. O Enzo não vem para mim e fala, pai, por favor, pai, compra arroz e feijão lá, não deixa faltar arroz. Não, ele sabe que vai ter. Porque ele me enxerga como pai. E nós temos que ter essa imagem do pai. De um pai que cuida, de um pai que nos ama. De um pai que por mais que você tenha se desviado, uma vez que você volte para o coração dele, ele vai falar, filho, eu vou trabalhar com você dessa forma. Porque a gente às vezes está acostumado com pessoas que um erro que você dá, o cara já chama você de cabeçudo e manda você embora, fala que você não serve mais para nada, mas Deus não é assim. Deus não descarta a sua obra-prima. Deus ele não joga você no lixo por causa de coisinha que cometeu. Às vezes a gente acha que o Pai nosso, ele tem problema com o pecado. Às vezes a gente peca e fala, ih, Deus está irado comigo, está lançando trovão lá do céu por causa de mim. Ele não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é a gente.
Eu vejo o pecado do Jorge e eu fico escandalizado. Nossa, o Jorge, pensei que o Jorge era o... A gente se escandaliza com as pessoas e a gente acha que Deus age dessa forma com a gente. O problema do pecado ele já resolveu na cruz. O problema do pecado ele já resolveu na cruz. Ele já entregou lá, falou, não, pecou, olha para Jesus, olhai para mim e sereis salvos. Está escrito lá em Isaías 45. Você se volta para o Senhor e uma vez que você olha para Ele, não é simplesmente porque a gente pensa que esse olhar para mim sereis salvos, é você dar uma olhadinha na cruz. Não, é você olhar e falar, que sacrifício que Ele fez por mim. Eu não posso pecar, eu não consigo mais. Olha lá, o cara sangrando lá, gemendo de dor, e vem um enfia a lança do lado dele e sai. Eu não posso, é olhar para o sacrifício de Jesus. Sabendo que Ele fez aquilo por amor da tua vida, para poder revelar o amor do Pai. Jesus, Ele não veio com uma outra missão a não ser o quê? Revelar a figura do Pai nosso. Ele veio para revelar. E quando a gente tem essa figura deturpada, você não vai conseguir romper. Então Ele vai te dar o pão. Esse pão de sábado é o pão do descanso, é o pão de Jesus, é aquilo que Ele vai dar para você. As outras coisas você corre atrás, estuda, trabalha, e você vai conquistar. Porque não há perigo nenhum de você querer ser próspero. O próprio Paulo, outro dia eu estava ajudando um rapaz que apareceu lá na igreja. Ele apareceu do nada, não sei como que arrumou meu telefone. Ele falou, pastor, eu posso arrumar um momento para aconselhamento com o senhor? Foi semana passada, lá na outra igreja ainda. Eu falei, pode. Aí ele apareceu e falou, eu já vim aqui na tua igreja 2 vezes. E você colocou, aí para você ver, é coisa de Deus. Você colocou o telefone lá no telão, eu anotei, fui embora, vivi minha vida aí, perdi tudo que tinha. Uma relação totalmente deturpada com o pai lançando maldições sobre a vida dele. Um pai que falou que quer ver ele na sarjeta com a canequinha na mão para ele poder dar 5 centavos para o filho dele. Ele sentou comigo na mesa e falou assim, pastor, eu não presto para nada, eu sou feio, eu sou gordo, minha mulher largou de mim, eu não me dou bem em nada, tudo que eu ponho a mão não dá certo. O cara, ele se deturpou inteiro diante de mim. Eu falei, não é normal isso. E ele começou a contar a vida dele, ou seja, coisas que o pai dele colocou na cabeça dele. Eu falei, cara, você não é isso não, cara. A palavra de Deus vai dizer que você é filho de Deus, que Ele ama você, cara. E ele começou a comentar que outro dia ele estava passando fome, um cara parou na rua, deu comida para ele. Eu falei, cara, então você está vendo o que é Deus na sua vida? Mas o pai dele, diabólico, tirou tanto a figura de Deus, do Deus que cuida, do Deus Pai da vida dele, que ele começou a se denegrir. E pior, ele foi procurar uma igreja um dia, o pastor só quis arrancar coisa dele. Ele falou, pastor, eu preciso de emprego. O pastor falava assim para ele, para você conseguir seu emprego, você tem que fazer uma oferta de R$300 para que Deus possa ouvir a sua voz. E no dia que ele foi pedir uma ajuda para o pastor levar ele para levar um currículo, não sei aonde, que tinha vaga de emprego, o pastor falou assim para ele, aqui na nossa igreja a gente não quer gente que pede não, a gente quer gente que dá. Mas não foi à toa que Deus levou ele num lugar chamado Aba. Porque nós já estávamos com esse projeto aqui. E eu contando as migalhas. Olha o que é agir segundo o coração de Deus. E eu contando as migalhas para vir para cá. E Deus falou assim, abençoa a vida dele. Porque ele tinha arrumado um emprego lá no sul de Minas e ficava em R$150 a passagem para ele voltar. Não falo isso para a glória não. Falo isso para a glória de Deus, porque foi Deus que mandou. E eu falei, cara, Deus não é isso, cara. Esquece seu pai, perdoa seu pai, por mais que ele seja desse jeito, libera perdão para o seu pai. Eu vou te ajudar para mostrar que Deus não é isso que seu pai fala, e Deus também não é aquilo que aquele pastor mostrou para você. Entra no meu carro, eu vou comprar passagem para você. Ele falou, não acredito, pastor. Vamos lá, Deus está mandando eu comprar para você. Está vendo como Deus te ama? Ainda reforcei para ele, Deus está me mandando comprar passagem para você. Joguei ele dentro do carro, fomos até a rodoviária, fui passar o cartão lá, meu cartão já no negativaço, essa aqui já bate, tá negado. Deus mandou, fui lá e, por isso que eu falo, gente, não espera ficar positivo, se Deus mandar fazer alguma coisa, vai lá e faz,
Peguei, enfiei lá, arranquei. Notinha, saiu 3 de 50 lá, saiu até tremendo. Porque a passagem custava acho que uns R$ 115, mais ou menos. Tirei a passagem, comprei na pasta do marrom para ele, comprei na outra empresa, falei, ó, o resto está aqui para você se alimentar, cara. O resto está aqui dinheiro para você comer. Então, racione aí para você vir embora para casa. Mostrei a figura do que é Deus para ele. Lembra que eu falei de Moisés lá atrás? A gente tem que mostrar o que é Deus. E quando foi no outro dia, começou os irmãos a ligar aqui para mim. Pastor, eu vou dar isso. Pastor, eu vou dar aquilo. Pastor, eu vou dar aquilo. Por quê? Seja pai para uma pessoa que Deus vai começar a ser pai para você, porque nós fomos chamados para refletir a imagem do Pai. Nós somos chamados para isso. Se você não consegue refletir a imagem do Pai para o teu filho, para aqueles que estão ao teu redor, alguma coisa errada está na tua vida. Deus, Ele tem uma liberação de bênção para nós, meus amados, extraordinária. Nós que não estamos posicionados para poder receber isso. E Ele começa a falar sobre perdão. Porque se nós não exercemos o perdão, nós não vamos ser parecidos com o nosso Pai. Nós temos que perdoar. Porque o Pai, como eu disse, a todo momento está nos perdoando. O próprio Jesus chega para Pedro, Pedro fala... Pedro quis bancar o bonzão com Jesus. E Jesus é legal quando as pessoas querem bancar o bonzão com ele. Ele falou, Pai, ô Jesus, até quantas vezes tem que perdoar as pessoas? 7, por quê? Porque a Bíblia manda, lá no Antigo Testamento, falava para perdoar uma vez. E ele quis bancar o bonzão. Eu perdoo 7. Jesus, 7 vezes? Jesus, não. 70 vezes 7. 490 vezes. Se o próprio Jesus, se você fizer as contas, não tem como. Não tem como. É como se a pessoa ela tinha que pecar uma vez por segundo com você, para você perdoar mais de 490 vezes. Não tem como. Tirando aí que nós estamos acordados 16 horas por dia, faz as contas. Se o próprio Deus está falando para os homens perdoarem-se 490 vezes, imagina Deus para conosco. Deus quer nos levantar como pais espirituais. Deus quer tirar essa imagem que nós temos lá de trás e quer fazer de nós verdadeiros pais. Pais que profetizem e que dêem um destino profético. Porque um pai, na cultura judaica, ele era o responsável, sabe o quê? Em fazer algo no filho que se chamava circuncisão. E um pai que está alinhado com Deus, um pai que está buscando ao Senhor, um pai que está querendo se alinhar com o Senhor, isso também a gente pode falar para as mulheres. Ele começa a adquirir uma prática no relacionamento com o Senhor, na sua intimidade, que vai dar precisão para esse homem. Porque nessa questão da circuncisão, era algo que, não pense você, hoje, você vai levar seu filhinho no hospital para fazer cirurgia de fimose, é cirurgia com anestesia, com uma série de coisas. Nessa época, na circuncisão lá atrás, o pai ele tinha que pegar uma faca de pederneira, ele tinha que pegar uma faca, afiar aquela faca com um pedaço de pedra e deixar aquilo afiado para poder tirar a pele do pênis do menino. Se fosse um pai desorganizado, um pai que não estivesse com habilidade o suficiente, sabe o que ele poderia fazer? Poderia castrar o filho e tirar a capacidade do filho de gerar outras pessoas. Muitos pais lá atrás tiraram a capacidade de pessoas aqui hoje de gerarem filhos espirituais. Muitos pais lá atrás refletiram uma imagem de Deus, que castraram espiritualmente pessoas que estão aqui, e pessoas não conseguem reproduzir a imagem de Deus. Isso é muito grave, gente. Mas graças a Deus existiam aqueles homens que tinham um relacionamento com Deus em que o corte era preciso. Era doloroso? Era. E vai dizer que o auge da dor era o terceiro dia. O terceiro dia era o dia que doía mais. Mas aquilo era... E aquilo fazia o quê? Cumpria a lei de Deus. Fazia com que aquela pessoa se alinhasse com Deus. E também fazia com que ela ficasse livre das doenças do deserto. E nós vamos ver um homem que viu a maneira como Moisés agiu.
E vai dizer que sempre, um homem chamado Josué, ele sempre estava ao lado de Moisés. Sempre, antes de Moisés morrer, você vai ver o nome de Josué, Josué, servo de Moisés. Josué é um nome chamado Hosea. Hosea é o nome hebraico para a mesma coisa do Yeshua no grego. É o mesmo nome para Jesus, é Jeová é a salvação. É o que quer dizer o nome de Oséias. E Oséias sempre estava, e ele um dia, ele olhou para Moisés e falou: eu vejo em Moisés muitas coisas espirituais. O erro que ele cometeu, eu não vou atentar para aquele erro de Moisés. Eu vou fazer o quê? Eu vou honrar o nome do meu pai espiritual, sendo um pai melhor. Sendo um pai que leva as pessoas a um relacionamento a mais com Deus. E a gente vai ver no capítulo 4 de Josué, quando a geração passada já havia morrido. E aquela geração dos que tinham 20 anos para baixo estavam atravessando para a terra que mana leite e mel. Eles atravessam o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, as coisas mudam, o maná cessa. Uma nova realidade para o povo, uma terra que havia sido prometido para o povo. E sabe o que Oséias faz? Josué faz. Josué, ele chama todo o povo. Ali havia pessoas com 60 anos, havia pessoas com 50 anos. Chama aquele povo e reúne e fala: vocês não foram circuncidados. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam fazer a aliança com Deus, vocês precisam se voltar para Deus. A geração passada não teve isso. E nós, para podermos viver aquilo, o tempo novo que Deus tem para a nossa vida, as promessas de leite e mel, daquilo que Deus tem para essa terra para nós, nós precisamos fazer a circuncisão de todos vocês. E ele, como um pai espiritual, ele pega a sua faca de pederneira e começa a circuncidar, um por um. Imagina o trabalho que foi. Mas esse homem, ele estava exercendo uma paternidade. A paternidade muitas vezes é dolorida. Assim como castrar, assim como circuncidar uma criança, traz muita dor. Mas aquilo vai produzir um efeito maravilhoso na vida das pessoas. E vai dizer que depois, no lugar onde foi feita aquela circuncisão de todo aquele povo, era um lugar que se chamava Gilgal. Gilgal, sabe o que quer dizer? Círculo, aliança. A mesma coisa que estava feita, que aquele homem estava fazendo, conduzindo o povo a uma aliança com Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco. Quer trazer essa imagem do Pai Nosso para nós, para reforçar a aliança que Ele tem para nossas vidas. Porque vai dizer o texto de Romanos capítulo 8, verso 15. Porque nós não temos mais o espírito de temor, a qual nós vivíamos com medo, mas a partir de agora nós temos o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. Antigamente nós tínhamos o quê? O medo de Deus. Construíram sobre nós uma imagem que nós teríamos que ter medo de Deus, que Deus não nos quer mais por causa dos nossos pecados. Mas vem Jesus, Ele sela todas as coisas, faz essa aliança, e a partir de agora o nosso coração está circuncidado, e nós podemos falar, papaizinho, Abba. Abba quer dizer papaizinho, nós podemos falar, Ele é meu papaizinho. Nós podemos reclinar a nossa cabeça no peito do Pai e dizer, Pai, Tu és o meu papai, Tu és o meu Deus. Eu vou jogar fora toda aquela imagem que foi construída lá atrás, daquela imagem de pai abusivo, daquele pai que não é pai, para poder alinhar com a figura do Pai que é Deus, do Pai que vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. E eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento.